É um privilégio, imagina um filho podendo entrevistar a mãe. Isso para mim é um grande privilégio, principalmente porque é uma pessoa que me trouxe e me levou até Jesus Cristo, quem me ensinou a pregar o Evangelho e a falar de Deus. Nós vamos estar começando o tema da transmissão de hoje daqui 10 minutos. Por isso a gente entra um pouco mais cedo para que todas as pessoas que já estiverem entrando possam ajudar a compartilhar, para a gente poder contar com a participação de bastante pessoas e divulgar o Evangelho para muita gente. A Dagna Eula já entrou, a Ana Amélia. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Dagna, também. Deus abençoe vocês. Ajuda já a gente compartilhar, convidar os amigos, porque hoje nós vamos estar contando, na verdade, eu vou estar fazendo algumas perguntas para minha mãe e ela vai contar o testemunho de vida dela, dar conselho para pais e mães que estão sofrendo. Ela superou muito na vida, ela conquistou muito na vida dela, algo que eu como filho, embora eu possa parecer um pouco suspeito, mas não só eu, como muitas pessoas que estão ao redor dela percebem como Deus abençoou a vida dela e tornou ela uma mulher de sucesso, em inúmeros aspectos, tanto no aspecto físico, material, que é o que muita gente busca, mas especialmente no aspecto espiritual. Deus abençoou ela de tal modo que todos os filhos permaneceram na presença de Deus e nós a admiramos constantemente. Por isso eu quero que você que está assistindo fique com a gente até o final. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e ela vai compartilhar esse testemunho. A transmissão hoje foi dedicada a ela. Na verdade, você que sempre acompanha as transmissões, nós estamos fazendo um seminário de 7 quintas-feiras falando sobre a sabedoria de 7 personagens bíblicos. Porém, domingo passado foi Dia das Mães e para mim o mais importante nessa terra, depois de Deus, são as pessoas. É nós sabermos valorizar as pessoas, especialmente a mãe. A Bíblia ensina: honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem. Então, por isso, nós demos a pausa de uma quinta-feira e não vamos falar sobre uma personagem bíblica, mas nós vamos falar sobre a minha mãe, que é uma personagem extraordinária na minha vida. E eu tenho certeza que o que ela vai compartilhar com vocês sobre família, sobre finanças, sobre igreja, sobre Deus, sobre filhos, sobre esposo, sobre marido e mulher, sobre problemas nos mais diversos aspectos que a gente precisa de solução, serão uma bênção na tua vida. Por isso, ajuda a compartilhar. Se você já tiver alguma palavra, mãe, já pode. Tá entrando bastante gente. Tem bastante gente ao vivo. Ajuda a compartilhar. E você também que tiver interesse e quiser, toda quinta-feira, às 10 da noite, a gente compartilha uma palavra de sabedoria. E com certeza a gente vai ter você muito mais vezes aqui, mãe. Eu quero que você que está entrando, volte e retorne e ajuda a compartilhar. Deus abençoe todos vocês. Altair, Marcos Salles, Luca Aniel, Luciane Costa. Deus vai usar esta transmissão para abençoar a tua vida. E antes da gente começar, a gente vai entrar, agora são 9h53, daqui 7 minutos. Não se esqueçam também que 11 horas o pastor Alexandre Maciel vai estar ao vivo no canal IPCN. Então assim que acaba a nossa transmissão, você vai poder se encher mais ainda do Espírito Santo na transmissão do pastor Alexandre Maciel. Mas antes de começar, nós vamos fazer uma oração e eu quero que Deus abençoe a tua vida. Vamos pedir para que Deus use a minha mãe para abençoar a tua vida. Que não seja ela falando, mas Deus usando a vida dela. Em Lucas 21:14 diz: proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. E é isso que Deus fez com Moisés, é isso que Deus fez com Davi, com Salomão, com Daniel. Nós estudamos a história de Ruth na transmissão passada. E é isso que Deus vai fazer com você. Obrigado, pastora Cleusa, por estar assistindo. Domingo passado a gente também esteve na Igreja Batista Betel. A palavra e a mensagem foi maravilhosa. O Alan Gomes também me ajuda muito nesses papéis e no trabalho gráfico para o ministério. Deus te abençoe, Alan. Feche os seus olhos agora aí onde você está. Antes de eu começar a sessão de perguntas para minha mãe, quero que você feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. E Deus vai responder, atender e alcançar o teu coração e a tua casa. Lembra de uma coisa: se Deus existe, e nós cremos que Ele existe porque o mundo existe, não teria como o mundo ter surgido do nada. Para mim é um absurdo dizer que tudo veio do zero, não tem como. Se Deus existe, Ele quer uma relação nossa com Ele. Por isso nós podemos falar com Ele, nos comunicar com Deus. E Ele testifica e mostra os frutos, não só da existência dEle na criação, mas da palavra dEle nas nossas vidas e na vida da minha mãe, como você vai ver hoje. Os frutos que ocorreram na vida da minha mãe
são uma das maiores provas, não só da existência de Deus, mas do agir dele em nossas vidas. Senhor, estamos aqui agora nesta noite, nesta quinta-feira. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha mãe. Quero pedir ao Senhor que dê a ela sabedoria para abençoar, ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que irão assistir esta transmissão. Que estas pessoas possam ter o casamento restaurado. Porque Deus não quer o sofrimento do ser humano. Deus não quer um marido sofrendo, triste com dor. Deus não quer uma esposa sofrendo, triste com dor. Deus não quer filho nas drogas. Deus não quer ver você pobre, passando necessidade, não conseguindo pagar contas, perdendo carro, perdendo tudo. Senhor, dê-nos sabedoria para abençoarmos as pessoas que estão assistindo essa transmissão, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa minha mãe. Usa minha vida. Coloque as pessoas para serem transformadas e que elas ajudem outras pessoas para que possamos ser abençoadores, para que possamos ser abençoadores. Usa, Senhor, a minha mãe. Eu te agradeço profundamente por todos os ensinamentos que ela me deu. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão dispostos a aprender. E eu quero, Senhor, que o testemunho de vida dela possa impactar vidas. Porque ele serve para inspirar e trazer fé e força e vida. É por isso que até Jesus Cristo usava de parábolas para ensinar. Porque mostram um evangelho prático, um evangelho funcional, um evangelho que transforma. Para a honra e glória do Teu nome, que esta transmissão não seja simplesmente uma transmissão ao vivo, no Facebook, para que pessoas venham se divertir, mas que ela venha transformar vidas, edificar, transformar, restaurar, em nome de Jesus. Amém. Olha, temos bastante pessoas ao vivo, agradeço a todos vocês. Eu vou pedir mais uma vez, antes de começar as perguntas, toda quinta-feira, 10 da noite, se você quiser acessar essa página, curtir essa página, você pode... Tem um botãozinho na parte de cima aí do teu celular que diz assim, receber notificação. Você clica no pontinho, você sempre vai ser avisado pelo Facebook. Se quiser, manda o teu celular também no particular para mim, nas mensagens do WhatsApp. E toda quinta-feira eu te aviso um pouco antes, olha, vai começar daqui 10, 15 minutos, estamos ao vivo e você pode participar com a gente. Todos que estão ao vivo, por favor, chame as pessoas. Ó, já são praticamente 10 horas, faltam 3 minutos, mas eu já quero começar a conversar com a minha mãe, porque a transmissão na verdade vai ser dela. Compartilhe a transmissão, ajude as pessoas a assistirem e serem abençoadas. Hoje, você pode abençoar uma vida, simplesmente indicando essa transmissão. Amém? Alexandre Marques, Verena, Serralheria Londrina, Antônia Kizan e todos vocês que estão ao vivo. Muito obrigado mesmo. Mãe, como a gente estava conversando um pouco antes da transmissão, a gente estava falando o que a gente vai falar e como que vai ser, como é feito praticamente em todos os momentos. E a minha mãe tem muito forte no coração dela, inclusive porque ela viveu isso, em falar e explicar e ajudar famílias que estão precisando da ajuda de Deus. Porque ela viveu isso na vida dela e ela alcançou isso. Mãe, quando que foi? Minha mãe, na verdade, hoje ela é cristã, ela conhece os princípios de Deus, ela procura viver o Evangelho e ela ensinou todos os filhos isso. Eu sou testemunha disso, tanto que ela me ensinou e ela vai compartilhar aqui. Quando que foi que você realmente veio a conhecer Jesus, se converter para os princípios e para os padrões bíblicos? Uma coisa é a gente se dizer cristão e outra coisa é viver o cristianismo, é ser cristão. Quando que foi e por que você se converteu? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que estão ao vivo e gostaria de agradecer essa oportunidade também de estar aqui com meu filho, que é uma bênção, e ele vive o que ele prega. Isso é o mais importante. Eu tenho um testemunho vivo aqui na minha casa, ele é uma luz na minha casa, ele realmente é um verdadeiro cristão. Porque hoje tem muitos pregadores que pregam e não vivem o que pregam. O meu filho vive o que prega. O meu filho tem limitações, mas ele supera as limitações. Ele tem sim dificuldades carnais, mas ele luta contra elas. Muitas vezes eu vejo como mãe e eu vejo que é difícil para ele, sabe? Às vezes é até difícil falar. Mas o que ele dá mais importância a Jesus, aquele que ele decidiu a servir e a se entregar de espírito, alma e corpo. Luta sim contra os seus pensamentos, contra a sua carne, porque nós vivemos numa guerra espiritual, mas nós temos compromisso com aquele
que me tirou lá do buraco, que salvou meu casamento, Amém. que tirou meus filhos Meus filhos nunca usaram droga, mas que tirou sim os meus filhos de problemas, do mau caminho. E ele realmente vive o que ele prega. Você é maravilhoso, meu filho, eu amo você. Eu até brinco com ele, sabe? Como mãe, que eu fico pensando, meu Deus, e quando casar esse bendito? Mas vai ser uma bênção também, porque hoje eu só tenho meus filhos, porque um dia eu resolvi me casar. E decidi a servir a Jesus até o último dia da minha vida, e isso tem sido maravilhoso na minha vida. Porque o dinheiro na terra nos traz alegrias, nos traz conforto, mas nos traz paz. Não traz paz, só o dinheiro. É Jesus. Nós, às vezes, dormimos numa cama de 10 mil, 100 mil reais, mas nós não temos o sono, não conseguimos dormir. Nós, às vezes, temos uma casa maravilhosa, temos comidas maravilhosas, mas não conseguimos comer, porque nós não temos paz, nós não temos alegria, sempre estamos em conflitos. Mas aquele que serve a Deus, eu posso dizer para vocês que eu tenho alegria de viver. Apesar dos meus sofrimentos, das percas que tive, mas Jesus sempre esteve no meu barco. E as tempestades, ele estava ali comigo. E meu barco não se afundou. Sério, filho. E essa conversão que você diz, Jesus te tirou do poço. Como que foi isso? Quando que foi? Por quê? Essa conversão, eu me casei, já me casei com uns 28 anos de idade. Casei grávida, já com problema, né? Problema assim que eu digo, já com dificuldade, sem emprego, tinha me formado. E me casei com meu marido maravilhoso, eu amava ele de paixão. E me casei com ele e tivemos muitos problemas, muitos problemas. Nós brigávamos muito, só que pelo amor que eu tinha por ele, eu fui buscar alguma ajuda, eu queria alguma coisa para me permanecer com ele, viver bem. Eu queria lutar pelo meu casamento. E um dia, eu morava numa cidade aqui perto, e passei em frente a uma igreja evangélica, era uma quadrangular, e eu parei o carro ali, eu estava desesperada. Eu falei, pastor, me dê uma orientação, eu não quero perder meu casamento, eu tenho 2 filhos, eu amo meu esposo, ele tem as qualidades boas dele, o que eu faço? Por mais que estivesse sofrendo ali, amava ele. Amava ele. E eu, naquele momento, eu decidi a salvar meu casamento. E eu busquei conselhos e procurei também obedecer esses conselhos, né? Praticar os conselhos, porque muitas vezes as pessoas não vão buscar conselhos. São soberbas, ou então, eu resolvo, eu sei resolver, mas não é assim. E quando você fala assim, desculpa me interromper, que você decidiu salvar o teu casamento, como que se deu? Você acha que é uma decisão, por exemplo, a pessoa que está assistindo ali tem um problema no casamento, o pai ou o marido e a mulher estão sofrendo. Essa esposa de repente fala, mudou, hoje mudou. E daí ela começa a correr atrás. Como que você acha que se dá essa decisão? A mudança vem a partir de uma decisão que você toma. Eu busquei uma mudança, fui buscar conselho no pastor, e aquele pastor, hoje eu nem lembro mais quem é, mas eu me lembro assim da igreja, tudo, local, e ele falou, olha, você tem que buscar Deus, porque Deus não é um Deus de separação, não é um Deus de divórcio, não é um Deus de briga, Deus é um Deus de paz, de amor, e você quer esse Deus? Eu falei, quero. E a partir daquele momento eu comecei a buscar, a ir para a igreja, a buscar conselhos com pastores, a ler a Bíblia, a ouvir mensagens sobre casamentos. Até eu tenho uma recordação desde a infância, às vezes minha mãe brigava, eu já compartilhei isso em algumas mensagens, você brigava com a gente porque ela ia de carro, a gente ia para Londrina, a gente mora em Vaiporã. Londrina dá mais ou menos 2 horas daqui, 1h40, depende de como você vai. A gente sempre foi bem devagar, então era 2 horas, 90 por hora, 2 horas. E minha mãe colocava a mensagem do Silas Malafaia. E eu amo o pastor Silas Malafaia, mas você sabe, o pastor Silas Malafaia ele é bem incisivo nas ideias dele. E eu lembro dele falar bem assim, você tem que punir sim o seu filho, você tem que ser firme com ele. E a gente ficava horrorizado daquilo e queria colocar foninho de ouvido no carro.
colocar um foninho para não escutar a mensagem ou abrir o vidro. Ela falava, ó, eu quero ouvir a mensagem e eu não quero ninguém de foninho aqui. Então, essa é uma das decisões que você tomou em direção ao Evangelho. Ao Evangelho. Olha que interessante, a decisão que minha mãe toma é justamente quando você está com problema no casamento, né? Quando está problema Tem pessoas que poderiam fazer isso antes do problema aparecer, para evitar um sofrimento, uma dor no casamento. E para o marido e uma mulher que está assistindo, vamos supor que a pessoa, igual você falou, você amava o papai, mas você tinha conflito com ele. E por isso você decidiu ir buscar ajuda. Se uma mulher que está assistindo agora, ela já é da igreja, ela serve a Deus, ela fala, Mônica, mas eu já oro, eu busco a Deus, o que eu podia fazer para salvar o meu marido? Não só salvar ele para ele vir para os caminhos de Cristo. Ele briga comigo, ele fica bravo em casa, ele não se controla, ele faz isso ou aquilo. Ou até para o pai, né? Que conselho que você daria para essa pessoa? Primeiro, que nós temos que entrar numa relação para fazer o outro feliz, e não nós. Princípio que eu vejo hoje, com toda a experiência que eu tive, nós temos que entrar num casamento para fazer outro feliz. Não adianta você querer entrar num casamento para você querer que a pessoa seja do jeito que você quer que ela seja. Muitas vezes eu dizia assim, meu Deus, eu quero que o meu marido chamava Paulo, eu quero que o Paulo, ele não pode ser assim, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, mas eu não mudava em nada. Ele não tinha referência nenhuma minha. Eu não fazia nada para que a relação fosse boa. Então, a experiência que eu tenho como vida de casado, depois também da perca dele, vida familiar, é que nós temos que entrar num casamento para fazer a outra pessoa feliz. Até eu não sei, acho e bom. fazer renúncias. Não é só eu pedir para o meu marido mudar, mas e eu? Eu tenho que mudar. Eu tenho que ceder, eu tenho que renunciar a muitas coisas para o meu cônjuge, para a gente poder viver feliz. Até pode ser que estejam algumas pessoas assistindo e não conheçam isso, mas eu vou comentar rápido. Muitos que estão assistindo provavelmente já conhecem a história da minha mãe. Mas eu me lembro, mesmo quando pequeno, dela discutir muito com meu pai. Meu pai e ela ter conflitos no começo do casamento. E eu também me lembro, 2 anos antes, 5 anos antes, eu posso dizer 5 a 10 anos antes dele falecer, ele faleceu em 2009, de uma mudança completa na vida do meu pai. O que é uma mudança completa? De um homem bravo, que brigava com ela, para um homem calmo, que ensinava os filhos e lia a Bíblia sentado. Meu pai um dia falou assim, isso foi minha mãe que me contou ainda, eu nunca vou pisar em uma igreja evangélica, eu nunca vou atrás de igreja, esses crentes são tudo burro, como que é que ele falava? Burro, pobre e feio. Burro, pobre e feio, eu nunca vou atrás disso. E meu pai era um homem muito intelectual, muito inteligente. E ele, só isso para as pessoas que estão assistindo e não sabem, ele morreu no púlpito de uma igreja, pregando o evangelho, falando de Deus. Ele teve um infarto, não foi daquele que você cai na hora. Começou a passar mal, em 40 minutos ele morreu. Ele morreu há pouco tempo antes, as últimas imagens que eu tenho dele na minha mente, é ele sentado lendo a Bíblia. Eu lembro do meu irmão pequenininho, mais novo, fazendo uma bagunça assim, uns dias antes dele morrer, e ele calmo. Ao invés dele ir lá e brigar, como normalmente era da característica, da personalidade carnal dele, ele parou com tudo aquilo. Porque um dia minha mãe apresentou Jesus para ele. Como que você fez para apresentar Jesus para o papai, para ele ter essa mudança radical? Na verdade, quando eu comecei a buscar, ele já deu por ali. Passo para trás. Ele falou assim, olha, não adianta você me chamar para a igreja evangélica, não adianta você ficar orando por mim, porque eu não gosto de crente. E claro, o Espírito Santo já ali, naquela ocasião, já havia me instruído, que não era para mim fazer nada, nem pegar a Bíblia perto dele, porque dependendo de qual a mensagem você põe perto de uma pessoa que você quer converter, aquela pessoa já se acha assim, confrontada, e já não gosta. Então não é uma atitude sábia. Então eu, imagina, não colocava pregação, não lia a Bíblia, eu pegava meus filhos, íamos para o quarto orar, fazer oração, e falava assim para eles. O Paulo tinha acho que 8 anos, 7, falava, filhos, nós vamos orar para nós ganharmos o seu pai para Jesus. Entrava no quarto todo dia, gente, isso aí era todos os dias. Depois que ele ia lá pro quarto, que ele ficava lendo os livros dele, ficava assistindo televisão, a gente saía de sorrateiro e
fazia isso. E começamos a orar. E ele falava assim, olha, não me chame para ir para a igreja. Eu falei, não, jamais eu vou te chamar, imagina, né? E um belo dia, os meus filhos com 8 anos já pregavam, porque a gente sempre estava orando, eu sempre estava estimulando eles a pregarem. Eu pegava na sala de estar, colocava assim uma fruteirinha, eu lembro, e falava assim, olha, prega para a mamãe ouvir, sabe? Sempre dando aquele estímulo, sempre alimentando. Comprava muito desenho daquele Superbook, não sei se o pessoal que está assistindo lembra. Isso é muito importante, gente. É um desenho animado cristão, né? Verem o que os seus filhos estão vendo. É uma influência muito grande, desenho. Hoje, naquela época, para vocês terem uma ideia, na época nós não tínhamos assim, internet, a gente também, foi em 2009, estava começando, meus filhos ainda eram adolescentes também, né? Criança, mas você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de influência. Um desenho influencia muito seu filho. E nós adotamos um princípio aqui, meu marido nunca se incomodou com isso, mesmo antes de se converter. Essa administração, ele sempre me deixou à vontade. E eu nunca deixei meus filhos, sempre estimulei, nunca disse não, mas colocava que aqui na nossa casa nada poderia ser visto que viesse ofender a presença do Espírito Santo em nossa vida. E eles cresceram assim. Ah, mas o que é isso? É não ver nada que venha influenciar para o mal. Pornografia, violência, droga, prostituição, droga, más companhias. Então, a gente sempre teve muito esse cuidado. E o caráter deles foi se formando de uma forma espetacular, né? E daí, concluindo, nós orávamos muito por ele. E o meu filho Paulo começou a pregar e o Moisés começou a pregar com 8 anos. O Paulo, Moisés com 6 e eu com 8. O Moisés com 6 e ele com 8. E nós levamos para a igreja. Eles iam pregar e eu lembro que eles iam de bicicleta, mas eu não ia, sabe? Os meninos iam. Estratégia, né? E eu ficava ali com meu marido, porque ele também não queria que eu fosse, e eu deixava os meninos ir. Falava, Deus está conduzindo isso aí, está me dando estratégia. E daí eu lembro que um dia eles saíram de bicicleta, de terninho, a Bíblia, e deu tchau para mim e para o pai. E daí naquele dia meu marido falou, olha, hoje eu vou com vocês. E a partir daquele dia ele transformou. Ele realmente se converteu e foi oração. Gente, não tem nada que seja melhor do que a oração. Não adianta você falar para uma pessoa que você quer que ela se converta, que ela tem que se converter. Não adianta você pegar uma Bíblia e ficar empurrando na pessoa, não é isso. O que vai fazer uma pessoa se converter? Os seus frutos. O que você é? O que você faz? O testemunho de Jesus não é às vezes você pregar, você não precisa pregar. Muitas vezes eu nunca nem preguei para meu esposo, nem tenho esse dom de pregar. Mas a forma como eu agia com ele. E nem debatia argumentativamente. De forma alguma, nunca me debati, até porque ele tinha um nível intelectual muito maior que o meu, com relação a debate, essas coisas, eu nem... Então, Deus me deu uma estratégia maravilhosa. Primeiro, humildade. Segundo, eu ser um testemunho na vida dele, ele vê os frutos na nossa vida. Então, ele foi vendo o crescimento espiritual, a nossa família. Eu nunca chamava ele para ir para a igreja, eu também nunca falei mal da religião dele, na época ele era católico, espírita, ele foi também, eu ficava tranquila, sempre tratava ele bem, eu servia o prato dele de comida, eu dava um suco para ele, eu às vezes, hoje em dia as mulheres não fazem isso, mas muitas vezes eu cheguei até a ajudar ele, pegava a roupa dele, colocava no banheiro, sabe? É todo um carinho especial. E você diria que foi fácil, foi difícil, mas venceu? É fácil para uma pessoa que está assistindo? Não, é muito difícil, porque é um jugo desigual. É um jugo desigual, porque o jugo desigual é muito difícil, porque você não tem, você fica fechada, você não pode. Muitas vezes eu queria ouvir uma mensagem, não podia, porque ele estava ali. Porque se eu ouvisse uma mensagem, ele ia falar, ela está fazendo isso só para me ouvir a mensagem, porque ela quer que eu ouça. Então é muito complicado. A educação dos filhos, eu sempre estimulava. Só que ele era um homem inteligente, ele via que aquilo era bom, né? Porque a forma como eu conduzia a família, ali, a educação dos meus filhos, ele via que era bom. Então ele não se incomodava também com isso.
Então foi aonde a gente foi crescendo espiritualmente. Ele se converteu. Nós estivemos quase para se separar, mas olha, eu aconselho ninguém se separar. Eu acho que não tem pessoas perfeitas, mas nós podemos sim consertar nossa família. Nós não podemos desistir da nossa família. A partir do momento que você tem um filho, você sempre tem, aquele filho é seu eternamente. O seu pai é o pai dele, não pode se rasgar, não é uma folha que se faz isso aqui, ó, não divide, não tem como. Então o seu filho é filho seu com seu esposo, não tem como. Claro, tem situações excepcionais que não tem como permanecer, mas eu digo, uma orientação minha, que se eu não tivesse lutado pelo meu casamento, hoje eu não teria meus filhos pregadores do Evangelho, que eu tenho 3 filhos pregadores do Evangelho, que é o Moisés, o Paulo e a Merabe. Nós vivemos, procuramos pregar o Evangelho para as pessoas aqui na nossa cidade, em Vaiporã, e vivemos o Evangelho. Então é um conselho que eu dou em não se separar, de forma alguma. Vá buscar conselhos, vá ver ajuda de casais, porque a pessoa que você escolheu foi com a aprovação de Deus. E todo mundo tem defeito. E é até interessante porque uma pesquisa científica, você que está assistindo, isso não é só minha mãe conta porque ela viveu isso, mas uma pesquisa científica nos Estados Unidos provou, durou 90 anos o estudo, o próprio pesquisador faleceu e aqueles que estavam junto com ele é que puderam dar continuidade, que filhos de casais divorciados viveram 4 anos a menos. Foi feita uma pesquisa com 15 mil adolescentes. Filhos de casais divorciados viveram 4 anos a menos, em média. Claro, existem muitas pessoas que estão passando por isso, já passaram, não quer dizer que teu filho vai viver 4 anos a menos, mas que é algo prejudicial para a família, de fato é. Eles têm mais índices, isso é o próprio estudo, eles têm mais índices de problemas na escola, problemas nos estudos, problemas em casa, problemas com drogas. É um fato isso, e minha mãe viveu isso, a gente presenciou tudo isso na vida dela. Se uma mãe que está assistindo, eu digo mãe porque você é mãe, e a gente vivenciou muito os conselhos da minha mãe na nossa vida. Que conselho que você daria para uma mãe que está com filhos com problema, com dificuldade? Porque eu vou te dizer uma coisa, por mais que eu tenha defeito, porque eu tenho um monte, muito mais talvez do que você que está assistindo, sou um homem extremamente pecador e falho, todos nós somos, Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós erramos. Mas eu vou te dizer uma coisa, que minha mãe conseguiu pôr na minha cabeça, o temor a Deus ela conseguiu. Quando eu faço algo errado, vem na minha cabeça, Deus está me observando. Deus está vendo as minhas atitudes e eu controlo elas ao máximo. Eu erro, eu falho, depois eu preciso pedir desculpa, vem ódio, vem raiva, vem um monte de sentimento, porque nós somos homens e somos pecadores. Mas que ela conseguiu pôr em nós, em todos nós, eu digo por todos nós, o temor a Deus, assim como muitas das mães que estão assistindo também conseguiram, é um fato. E eu pergunto para ela por conta do próprio testemunho dela, o que você diria para as mães que querem ajudar os filhos? Vamos supor que uma mãe tem um filho que está assistindo aí de 5 anos de idade, outra tem um de 17, naquela idade mais complicada. O que você diria para essas mães? Olha, a mãe de 5 anos, a coisa mais fácil é você poder educar seu filho quando ele é pequeno, porque nós geramos eles, né? E eu vejo pelos meus filhos, porque desde pequeno eles já viviam o nosso testemunho dentro de casa, dentro do Evangelho, dos padrões bíblicos. O que é o padrão bíblico? Não beber, não fumar, não falar besteira, não falar palavrão, honrar o pai e a mãe, obedecer, não ir em festas. É o padrão bíblico, é o que Jesus ensina, é a santidade. Gálatas 5:19 ao 21. Verdade. Então, primeiro, você colocar também disciplinas para o seu filho, cobrar isso. Eu cobrava muito dos meus filhos. Eu, por exemplo, eu colocava lá 8 horas, 9 horas da manhã tomar café, 10 horas fazer tarefa da escola, meio-dia almoçar, ir para a escola, depois que voltar, ler a Bíblia, 1 hora, fazer algum compromisso com Deus, eu escolhia. Sempre cobrei dos meus filhos ler livro espiritual. Sempre tinha que ler, eu chegava à tarde e via se tinha lido, perguntava sobre o que leu, escolhi um livro bíblico para eles. Isso sempre foi cobrança. A mãe não pode deixar, não pode ser alienada aos filhos de forma alguma, gente. Precisa ver o que eles estão vendo. Hoje mesmo,
com internet, celular, tem que ter limite. Criança de 5, 6 anos não pode ficar com o celular à vontade. Tem que ter horário para ver. Ter a mãe e o pai tem que saber o que ver. Então são coisas assim que os filhos sabem que eles têm uma disciplina, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de disciplina. Existem regras, a Bíblia é feita dentro de regras, dentro de princípios, então nós precisamos colocar isso. E os filhos, não pode chegar um filho e, até hoje meus filhos, eles têm horário para chegar em casa, eu falo, olha, tem que chegar, os mais velhos chegam, tem a namorada, tem que ficar até 1 hora só em casa. Esse negócio de filho ficar dentro de quarto, namorando, aqui na minha casa não tem, eu acho que tem que ter um respeito. Vai sair? Aonde que vai? Com quem que vai? Que horas vai voltar? Tem que colocar horário para voltar. Hoje tem pais que acham absurdo isso, eu não acho, eu fui criada, apesar que meu pai não era dessa forma, mas eu fui aprimorando dentro dos padrões bíblicos e dentro do que Deus falava comigo. A Bíblia e o Espírito Santo são de ordem. Na verdade, o Daniel tinha horário para orar. Toda a Bíblia nos ensina a seguirmos uma linha de ordem para nossas rotinas. Em inúmeros aspectos, seja quando José, por exemplo, você vê um pequeno detalhe de ordem. José fez a barba para se apresentar a Faraó. Isso é um princípio de ordem, uma questão de regra, de protocolo que deve ser seguida. Deus não é um Deus de desordem. Até a gente comentou na primeira transmissão falando de como se livrar das dívidas. Um dos pontos fascinantes de uma prosperidade financeira é a ordem. O Dr. Mike Murdock gosta de ensinar e ele sempre menciona que aonde não há ordem, não há prosperidade. E isso é um fato. Pessoas desorganizadas vivem pagando juros, porque perde o prazo das contas. Eu até lembro minha mãe dizendo que ela sempre colocou horário, sempre nos ensinou, que ela nos ensinava e ela fazia em casa, minha mãe e meu pai, cultos domésticos. É verdade. Toda quarta-feira, 8 horas, a gente louco para sair lá no quintal, jogar bola, brincar de bets, brincar de esconde-esconde, mas tinha o bendito do culto doméstico. Às vezes a gente não estava disposto. Hoje eu agradeço eternamente, mãe, por você ter feito isso com a gente. Porque foi por isso que hoje, toda quinta-feira, uma das razões, toda quinta-feira, 10 da noite, eu estou aqui falando de Deus. Hoje é espontâneo, hoje é agradável para mim. Mas desde pequeno nós fazíamos todas as quartas-feiras, das 8 às 9, começava com uma música, a gente orava, lia a Bíblia. Às vezes o meu pai lia e ensinava a gente, às vezes minha mãe lia, às vezes meu irmão lia, eu lia. Isso é um princípio de rotina, é um conselho para aquelas mães também que estão querendo educar os filhos, né? Sim, um dos princípios foram esses, era culto doméstico, e meu esposo, ele se converteu mesmo, bem aqueles, sabe, bem caráter mesmo de Deus, procurava a seguir mesmo os princípios, seguiu até o fim da vida dele. Nós fazíamos culto doméstico aqui em casa, os meninos tinham que falar alguma coisa sim, porque ele que administrava ali o culto, e sempre tivemos o princípio de oração. E até hoje temos, todos os dias, depois do almoço, nós oramos, eu e meus filhos, e eu falei que até enquanto eu viver, nós vamos seguir esses padrões. Eu tenho certeza que eles vão levar isso para a casa deles, para a descendência deles. Então, a oração é algo muito importante, porque é a oração que vai edificar, a oração que vai transformar. Eu já tive resposta de oração que eu não precisei falar com meus filhos e Deus me respondeu através de oração assim, em 3 minutos. Depois que eu orei, Deus me respondeu. Eu não precisei falar nada, fazer nada. É algo extraordinário. Porque Deus, ele responde a busca. E a busca é como? É através da oração, é através de você ir para a igreja, é através de você ter princípios de ler um capítulo de Provérbios todo dia, ter hábitos de ler a Bíblia. Então nós temos que sempre estar falando de Deus, sempre estar dando bons testemunhos também para os filhos, porque não adianta nada você também falar para o seu filho não mentir e ele ouvir um telefonema seu e falar, fala que o papai não está, fala que a mamãe não está. Então não é assim, entendeu? Então você tem que dar testemunho. Então nós sempre procuramos viver isso dentro da nossa casa e meus filhos sempre viram isso em nós. A identidade, o caráter, a verdade, as coisas com transparência. Sempre fomos muito transparentes com eles. Isso também é fundamental numa família, nada de fazer as coisas escondidas, entendeu? E é interessante isso que você disse, que Deus não responde à dor. Se Deus respondesse à dor, não tinha fome na África.
Se Deus respondesse à dor, não tinha cristão passando necessidade, cristão sendo martirizado, não tinha sofrimento, não tinha um bêbado matando uma criança, não tinha estupro. Deus responde à busca, Deus responde à fé. Quando você crê em Deus, se crerdes, tudo é possível ao que crê. Se crerdes, Marcos 16:16, se crerdes e fordes batizados, sereis salvo. Isso é bíblico. Se Deus respondesse à dor, não precisava a gente estar fazendo essa transmissão. A hora que você sente uma dor, Deus vinha e respondia. Às vezes eu até brinco que se Deus fizesse as coisas, estivesse no controle de tudo, tem gente que fala assim, se Deus quiser que eu tenha dinheiro, Ele me dá. Então se Deus quiser que teu cabelo fique penteado, Ele também pente? Se Deus quiser que você fique bem vestido, Ele veste você? Deus não está no controle. Gênesis 1:26, Deus nos deu o controle. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes dos mares, sobre as aves no céu, sobre todo animal que se arrasta e sobre toda a terra. Salmos 8, do versículo 7 ao 9. Deus não está no controle. E o que minha mãe está dizendo aqui é exatamente isso, que a mãe, assumindo esse papel, ela consegue impor uma rotina, consegue instruir o filho a seguir os caminhos de Deus. Com um culto doméstico, por exemplo. Deus abençoou muito minha vida, a minha vida, claro, com certeza, através da minha mãe, mas Deus abençoou muito a vida da minha mãe na terra, com os filhos e com a família, conseguindo preservar uma unidade familiar. Eu até brinco, minha mãe sempre fala assim pra gente, filhos, vocês precisam estar unidos, nós precisamos de harmonia, nós precisamos de unidade, vocês não podem brigar, vocês precisam tolerar. Uma frase que ela me comentou comigo já há um tempo atrás, e eu até compartilhei hoje com o Itamar, durante o nosso treino, é que ela falou bem assim, filho, você nunca precisa ganhar um debate. Sabe aquelas brigas que tem dentro de casa, que você está em casa, aí teu irmão pega um copo, ou sei lá, pega uma bolsa, ou mexe no computador, e daí ele fala, você sabia que isso é assim? Você, não é assim não, e fica aquela... E aquilo cresce, vira uma briga. Minha mãe falou assim, filho, você não tem que ganhar o debate. Você não precisa provar que você está certo. Encerra aquele assunto, isso não é pecado, isso é sabedoria, isso é discernimento. Uma das razões, e na verdade uma das principais razões por que minha mãe está falando aqui hoje, é que você pode adquirir sabedoria de duas formas, através da dor ou através do conselho. Através da dor é como ela aprendeu com meu pai. O que você falou para mim quando eu te perguntei, mamãe, se o papai pudesse voltar hoje, depois, isso faz 2 anos, eu perguntei para ela, mamãe, se o papai voltasse, sentou aqui agora do nosso lado, o que você faria de diferente que você não fez? Olha a resposta. Respeitar as diferenças, né? E dá um exemplo de respeito à diferença. Respeitar as diferenças é você, por exemplo, não implicar com a pessoa por pouca coisa. Pra você ter uma ideia, implicar com meu marido porque ele deixava um pouco a porta do box aberta. Imagina. Coisas bobas do dia a dia que vai, sabe? Aquilo vai crescendo de uma forma que é ruim, sabe? Então, outras diferenças, liberdade... confiança, confiar no esposo. Você acha que o ciúmes entra também? Sim, na época então, no começo do meu casamento tinha muito ciúmes do meu esposo, muito mesmo, nos prejudicou muito, foi muito difícil, sabe? Porque o ciúmes é terrível, é ruim para quem tem e para quem sofre o ciúme, né? Então foi muito difícil isso. E infelizmente na época assim eu não tinha ninguém para me aconselhar. Então hoje eu vejo a oportunidade, essa facilidade da internet, das pregações que tem, como casamentos podem ser salvos, quantas pessoas podem não ser transformadas, mudadas através de uma palavra, gente, que às vezes eu não ouvia, que hoje eu ouço e eu falei, meu Deus, por que eu não ouvia isso há tantos anos atrás? Tanto o homem como a mulher têm ciúmes, o marido e a mulher. Particularmente eu posso estar errado, eu vejo mais mulheres tendo, mas homem tem de monte. Aí eu te pergunto, para aquela mulher que está assistindo e tem ciúmes, ela olha e fala para você, tá bom, Mônica, você falou que você não queria ter tido ciúmes, que você sofreu muito com isso, como que eu faço para enfrentar os meus ciúmes? Qual seria, por exemplo, um conselho que você daria para uma mãe ou para uma esposa, que o marido nem pode sair de casa, que ela começa a criar uma cena, começa a criar uma ideia, ou então tá num shopping, ou então tá em casa, ou assistindo um programa de TV. O que você falaria para essa pessoa vencer os ciúmes? Na verdade, os ciúmes, primeiro você tem que trabalhar, você tem que orar primeiro, pedir a Deus para te ajudar, porque é uma coisa diabólica. Quem tem ciúmes, quem vive ciúmes sabe disso, é horrível. Você às vezes não se controla, consome, você tem vontade de fazer um monte de coisa,
falar palavras ali que agride a pessoa, né, que ofende. É você orar, pedir oração e pensar que o esposo é seu, que quem está com você é ele. Quem está com ele é você, entendeu? E confiar. Não tem muitas estratégias. Você tem que trabalhar com a oração, pedir uma libertação para Deus, que foi isso que aconteceu comigo. Pedir uma libertação, que Deus me liberte desses pensamentos, dessa prisão. Por isso que Jesus fala que nós muitas vezes vivemos presos nos nossos problemas. E é verdade, a prisão está em nós. Somos escravos do pecado, do mal. Somos escravos do pecado, do mal, está em nós. Então é algo preso em nós. A verdade, isso aí gente, não tem coisa pior do que isso. A Bíblia autoriza o divórcio em caso de adultério, mas muito me admira e eu realmente tiro o chapéu em certo ponto, depende da pessoa. Eu não sei, eu particularmente digo por mim, eu acho que eu não suportaria se eu tivesse casado, minha mulher me traísse, eu iria usar a autorização bíblica e me divorciar. Mas existem mulheres que estão assistindo que ainda assim querem perdoar e conseguem perdoar. Perdoar não é esquecer, é aquilo não causar mais dor. E essas pessoas são pessoas que sofrem muito com ciúmes. Mas como minha mãe disse, se você orar e pedir, isso está escrito em Salmo 143:10, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me o teu espírito por terras planas. Davi pedindo para Deus, mostra para mim, Deus, como que eu devo agir. Porque Deus, olha, a maior prova de que Deus não está no controle. Deus me ensina como fazer, me mostra que problemas resolver. Algo que eu sempre admirei na minha mãe, ela sempre teve uma fé em Deus fascinante. Ela sempre acreditou ela falava, filho, isso aqui vai dar certo. Tinha uma musiquinha, e eu nunca mais vou esquecer, que antigamente, eu lembro também, mesmo eu sendo jovem, teve uma época que a gente passou dificuldade financeira. Quando eu nasci, a dificuldade estava diminuindo, mas mesmo criança eu lembro da gente passando alguns apertos, alguns apuros financeiros. E minha mãe tinha um Ômega antigo, daquele velho. E ela entrava no carro e ela ficava brava porque o papai vivia reclamando de carro estragado. Ele, esse carro está estragado, tem que ir pro mecânico e tal. E ela falava assim, tem uma música que dizia que o carro novo Deus vai me dar. Mas ela mudou a música. Ela fazia assim, o carro novo Deus já me deu. O carro novo Deus já me deu. Verdade. Já me deu. A casa nova Deus já me deu. Então ela trabalhava com a fé dela como se ela já estivesse vivendo. Eu às vezes achava errado aquilo. Eu falava, mãe, mas Deus não te deu ainda. Ela, não deu sim, filho. E sabe quando você é novo e você não consegue entender? Minha mãe sempre mostrou fé pra gente. Isso ela aprendeu muito também na Igreja Universal. As pessoas podem criticar pastores, criticar igrejas, mas eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos extrair o que é bom das pessoas. Outro conselho que minha mãe sempre me dá. A fé dela sempre foi muito forte, muito vívida. Se você é uma mulher de fé, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sempre uma mulher de fé, mas ela também entendeu aquele princípio que está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Aí vem, buscai e encontrareis. Não é só pedir, ela pedia, mas ela buscava. Eu lembro dela, eu até queria que você comentasse isso daqui um pouco, mãe, acordando, e eu acordava também, porque eu era novinho e eu não queria ficar longe deles. Acordando minha mãe e meu pai, ela acordava 4 da manhã, acho que às vezes até às 3 da manhã, né? Não tenho certeza. Eu lembro que era bem de madrugada. E ela ia trabalhar. Por quê? Porque ela queria usar a madrugada que a gente estava dormindo para trabalhar, para poder chegar à noite e ficar com os filhos, para não abrir mão da noite com a família. Olha que coisa extraordinária. Ela abria mão do sono dela, e isso é um princípio de diligência, Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente em sua obra, perante os grandes será posto. Não adianta nada você trabalhar o dia inteiro derrubando árvore com um machado. É muito mais diligente você pegar uma motosserra e cortar a árvore. E é o que ela fez. Ela acordava cedo e ia trabalhar. E isso ela estava ensinando para a gente não só um princípio de diligência, de disposição, de falta de preguiça, como Deus abençoou a vida financeira dela por conta disso. Ela uniu a fé dela, que é algo que funciona em nós, com a diligência e as leis que Deus criou. Se eu pegar essa caneta e soltar, ela cai por causa da gravidade. Minha mãe entendeu isso, então ela acordava cedo e ia trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para sustentar meus filhos, eu não vou conseguir tudo isso. Mãe, agora eu te pergunto, eu lembro de você sempre aconselhar a gente e sempre ensinar, inclusive isso é algo que o Rockefeller fez. O Rockefeller, olha só, ele foi um dos homens mais ricos, eu considero ele o segundo. Depois, claro, Jesus Cristo é o mais rico de todos, né, mas ele é Deus.
Jesus Cristo, Rockefeller, o segundo homem mais rico da Terra, olha o que ele disse: se minha mãe não tivesse me ensinado a dar o dízimo dos primeiros $10, eu não teria entregue o dízimo do primeiro $1 milhão que eu ganhei. Um homem trilionário, porque ele fez uma fortuna, entregou o dízimo de milhões, milhões e milhões de dólares. E ele abençoou grandes missões, chamadas evangelísticas, trabalhos missionários de igrejas ao redor de todo o mundo. Desde pequeno, minha mãe dava mesada pra gente. Ela dava, eu lembro que em 2001 eu ganhava R$5 todo mês. E ela me ensinava que 50 centavos eu tinha que entregar para Deus. Foi desde que você se converteu que você começou a dizimar? Uhum. Desde que ela se converteu, você tem um caderno, né? Conta para quem está assistindo. Minha mãe dizima desde que ela ganhou R$1, mais do que isso, de tudo que ela ganha, 10%. Como começou isso? Na verdade, são coisas assim, sobrenatural mesmo, é um milagre de Deus, a nossa vida financeira, a prosperidade que Deus tem dado, a direção, a instrução, porque quando você ora e você está direcionada com Deus, Deus nos instrui. E muitas coisas na minha vida profissional, Deus me instruiu, e não só instruiu, como me deu uma ousadia, uma coragem, porque você tem que ter coragem para fazer as coisas. Eu sou advogada, para quem não me conhece, eu comecei sem nada, sem nenhum processo na minha vida. Comecei num escritório pequenininho, uma mesa de madeira ali, e sentada esperando alguém chegar. E quando eu fui ensinada sobre os princípios de dízimos e ofertas, eu comecei a aplicar na minha vida. Aí, gente, Deus começou a trabalhar, hein? E eu vou te contar uma coisa, o meu pai não acreditava nisso. Talvez sim. tenha gente aqui que não acredita nisso. Verdade. Eu acho, na verdade, lamentável. Porque a pessoa fala, eu acredito em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aqui. Eu creio em Romanos 10,9. Eu creio em Antigo e Novo Testamento, porque Salmos 23 é no Antigo. Mas eu não creio na parte de Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu vos abrirei as janelas dos céus, e vos derramarei uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e se eu não o fizer, fazei prova de mim. Como que você acredita em parte da Bíblia? Dízimo não é Antigo Testamento, Mateus 23. Agora, olha o que aconteceu. A minha mãe, ela decidiu acreditar em dízimo, e ela disse que ofertou. E eu queria que você contasse o que o papai falou para você, mesmo ele não acreditando no começo. Depois ele viu que a coisa estava ficando boa, ele falou, não, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescentam dores. Riqueza, eu até estava assistindo uma mensagem, riqueza todo mundo pode ter. Um ímpio pode ter, prosperidade não. Olha o que diz em Provérbios 10:22. As bênçãos do Senhor é que te faz rico, mas não traz dor. É o que minha mãe disse aqui, traz paz. O que o papai falou depois, quando o dízimo é 10%? E o que ele falou para você? Você lembra? Porque depois que você estava entregando o dízimo, depois que ele se converteu, ele queria entregar 50% de dízimo. Falei, não, aí também não, né? Falei, não, vamos entregar os 10%. Mas conta, como foi a tua história do dízimo? A minha história do dízimo Você entrega 10% de tudo que você ganha? De tudo que eu ganho. Você ganha 1 milhão, 100 mil para Deus. E eu sempre arredondo mais ainda, mais. Na verdade, a gente faz algumas anotações para ela, entra alguma quantia lá, a gente faz a nota e ela sempre ensina o filho. Nunca coloca, se deu, por exemplo, R$5.000,20, coloca 5.001, 5.005, sempre arredondando para mais. Sempre arredondando para mais. Quando eu aprendi sobre dízimo e ofertas, eu coloquei, porque toda semente tem um propósito. E eu coloquei um propósito, eu lembro que na época, eu acho que isso foi em 98, 99 mais ou menos, nós começamos a fazer uns processos sobre compulsório, não sei se vocês lembram. É aquele empréstimo sobre a gasolina que o governo estava cobrando, depois a gente entrava com a ação e pedia de volta esse dinheiro. E Deus me deu estratégia naquilo ali. E uma vez do nada, meu esposo foi numa agência bancária e viu um colega nosso, um advogado, e esse colega falou, Paulo, e a doutora Mônica, vocês estão fazendo compulsório? Ele falou, não, doutor, nem sei o que é. Daí eu falei, nossa, daí meu esposo, resumindo a história, que é muito longa, aí meu esposo chegou e falou assim, olha, Mônica, estão fazendo compulsório. Eu falei, nossa, é mesmo? Ele falou, Eu falei, então vamos fazer. Ele falou, não, mas eu nem sei como fazer, nós nunca fizemos isso aí. Eu falei, não, mas
Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para nós e vai nos instruir como que nós vamos fazer. Olha que legal, Deus vai nos instruir. Não é que Deus vai fazer por você. Gente, começou, olha, uma instrução do céu na minha vida. E Deus incrível, Deus usou a minha pessoa, porque eu fui corajosa. Deus me instruiu para ligar em rádios, para ligar em sindicatos, para ligar, nós ligamos até em autoescola. Eu ligava, entrava em contato com o presidente do sindicato, o dono da escola, falava que eu era advogado, para informar, e eles aceitavam. E a gente começou a divulgar aquilo na rádio e começou a ferver de gente, foi um negócio sobrenatural. Porque as pessoas muitas vezes não têm conhecimento e o advogado Exatamente. informa as pessoas. Agora olha que princípio, minha mãe como advogada aprendeu sobre o dízimo, entregou o dízimo, pediu uma colheita para Deus, porque você deve esperar uma recompensa de Deus. Tem gente que fala, não, eu não espero nada em troca. Um rapaz falou assim para mim, Paulo, quando eu entrego o dízimo, eu não espero nada em retorno. Eu falei, você acha que Deus vai te abençoar e abrir as janelas dos céus? Ele falou, eu acho. Eu falei, isso não é esperar algo em retorno? Esse é o propósito de uma semente. Marcos 4, 27, Marcos 10, 29 a 31. Deus nos promete recompensas quando nós obedecemos às suas leis. Uma delas está nos dízimos e nas ofertas. Agora eu te digo uma coisa, minha mãe, advogada, aprendeu isso, começou a dizimar, só que ela aplicou também o que diz em Provérbios 22, 29, ela foi diligente, ela falou que ligou em rádios, em sindicatos, para informar a população de algo que eles não sabiam. Olha, eu quero mostrar para vocês que existe, e Deus começou a trazer credibilidade do trabalho dela perante aquelas pessoas. A partir dali o nome foi estourando, e você entrega dízimo até hoje? Até hoje. Nunca falhou? Nunca falhou. Nada. Então nós chegamos aí, Deus me instruiu a fazer uma lista de cidades. Aí eu fiz uma lista de cidades aqui perto de Vaiporã, cheguei aí para Cornélio Procópio, umas cidades um pouquinho mais longe. E eu e meu esposo, nós chegávamos lá, pegava os documentos, fizemos as ações, tá, essa etapa a gente fez. Até na época meu esposo falou assim, nossa, Mônica, o que nós vamos fazer? E se esse pessoal, e se não der certo essas ações? Eu falei, imagina, isso aí está fora de mim. Essas ações já deu certo, Deus já colocou a mão nisso daí, nós vamos ganhar muito dinheiro e as pessoas também vão ser beneficiadas. E ele, coitado, né? Ele não tinha a mesma fé que eu. Aí eu peguei e falei, não, vai dar tudo certo. E um dia, eu lembro que era mais ou menos hoje eu sou da Igreja Batista Betel, até a minha pastora está aí, pastora Cleusa Martins, um beijo, pastora. Tá? Deus abençoe vocês, o pastor Aldanei, pessoas maravilhosas, toda a equipe da Igreja Batista Betel, que nos acolheram, que nos acolhe. É uma bênção de Deus. A gente sempre foi muito honrado lá, né? Exatamente. Então, E isso foi só o princípio, né? Só o princípio. Lá eu lembro que minha mãe ainda contou, que você falou que quando entrou uma multidão de dinheiro, você não sabia nem o que fazer, começou a comprar até bobeira, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Quando nós fizemos essas ações, nós protocolamos e daí eu fui sempre orando, eu falei, não, né? Meu esposo era recém-convertido também, falei, não, Deus, me mostra isso aí, o Paulo tem que ver, né, a grandeza do Senhor nesse negócio. E daí eu fui numa igreja, eu lembro que naquela época, né, eu fui na Igreja Universal, e eu cheguei ali, eu lembro que nós estávamos em 5 pessoas dentro daquela igreja. Então não importa a quantidade de pessoas, viu gente? Não importa o local que você ora, importa a qualidade. Também não importa o tempo que você ora, importa a intimidade que você tem com Deus. Né? O coração, de repente você faz uma oração de 10 minutos e Deus resolve, te abençoa. Só que Ele responde, como eu falei no início, a busca. Aí eu fiz aquela oração e falei, Senhor, eu quero fazer um propósito nesse dízimo, nessa oferta que eu vou entregar, que era a Fogueira Santa de Israel na época. Eu acho que tem até hoje. E aí o pastor foi colocando, quem entrega 20 reais, 30, isso foi em 2007, por aí. Não, em 99. Não, foi em 99, 2000. Quem entrega 20, 30 reais, eu sei que eu escolhi ali um valor alto. E desse valor, eu peguei e fiz um cheque ali, era o nome do meu marido. Eu fiz um cheque, mas eu tinha certeza, eu cria tanto, eu creio tanto que Deus sempre abençoou. E eu falei, essa semente vai dar fruto. E eu creio que eu falei, Deus, eu quero que meus processos saiam primeiro do que do outro advogado que estava fazendo aqui em Vaiporã, que começou primeiro que nós. E olha, gente, mas não teve história. Deus me honrou de uma forma que na época
Eu ganhei muito dinheiro. Foi os primeiros honorários, assim. Porque quando eu me casei, eu também não pude fazer enxoval, não tinha toda aquela coisa. Então eu lembro que eu fui uma cidade perto aqui em Londrina, fui lá, quis comprar um monte de coisa para meus filhos, brinquedo, louça, sabe, coisa assim que a gente gosta de comprar e nunca não podia. E Deus assim me honrou de uma forma sobrenatural. E eu simplesmente falei, Senhor. E o nome começou a se destacar, e Deus daí dando estratégias ali do direito, da advocacia, e eu fui trabalhando. Antes eu trabalhava na área trabalhista também, junto com o compulsório. Foi uma ação isolada ali, que foi justamente as promessas de Deus se cumprindo na minha vida profissional, na minha vida financeira, porque eu não tinha nada. E depois a gente já trabalhava com trabalhista, Deus sempre honrando. E um dia, do nada também, eu orando, pedindo a Deus, e Deus nos deu a direção também de trabalhar com previdência. Hoje, nosso escritório é conhecido aqui na região, nós trabalhamos com previdência, ensinamos os nossos filhos a amar a profissão que eu e meu marido sempre amamos. Nós nunca chegamos em casa e falamos, ai que horror, que canseira, não suporto o escritório. Muito pelo contrário, a gente chegava em casa com a maior alegria. Mesmo na época de dificuldade. Mesmo na época de dificuldade. Chegava com a maior alegria. Olha que bênção, Paulo, olha hoje o processo. Sempre levei meus filhos para fazer audiência. Eles eram pequenininhos, então eles já se familiarizavam naquele clima de audiência, de testemunha, levava eles para trabalhar no escritório. Então eles foram se familiarizando tanto profissionalmente como também na fé. Que o mais importante que eu falo para eles é buscar Deus acima de todas as coisas. Antes você lê a Bíblia do que você lê um livro de direito. Porque Deus coloca pessoas para te ajudar, e na minha vida sempre foi assim. Se você acreditar em Deus, não tenha medo de entregar dízimo e oferta. Isso é um princípio bíblico. Você pode crer nisso. Deus vai fazer o que minha mãe acabou de dizer. Vai colocar pessoas certas na tua vida. Vai criar uma oportunidade, igual ela mencionou do banco. Vai mostrar uma ideia. E você... Porque muitas vezes Deus mostra a ideia. A ideia vem para o ímpio, só que ele não percebe ela. Ele não reconhece ela. Uma pessoa vem e fala, mas ele não consegue perceber que aquilo é uma oportunidade. E Deus te dá essa sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E claro, essa é a parte bonita, isso é maravilhoso. Mas você teve mais uma parte dolorosa na tua vida. Sim. Que em 2009, dia 12 de abril, você perdeu o papai. E muitas pessoas que estão assistindo ao vivo, talvez uma mãe aí perdeu um filho. Talvez uma mãe está sem o marido agora. O marido está sem a esposa, ou se divorciaram. Que conselho que você dá para uma pessoa que está passando por isso? Porque você sabe o tanto que é doloroso. Até a pastora Cleusa, que está assistindo ao vivo, ela acompanhou muito. Que conselho que você daria para uma pessoa que está num momento desse de aflição? Na verdade, só para concluir do dízimo e oferta, não deixem de entregar dízimo e oferta. É uma forma, Deus nos instrui, direciona nos nossos negócios. Ele faz negócios através de nós. Faz negócio através de nós. Teve negócios que Deus me mostrou que era algo assim que eu falei, não, meu Deus, o que eu estou fazendo? Deus falava comigo, falava, compra esse negócio. Não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu cria que Ele me dava esse dinheiro, Ele sempre me deu. Então, é algo assim que muitas vezes Satanás, o mundo espiritual, age na nossa vida de uma forma muito, muito forte. Eu falo para meus filhos que para você ser um vitorioso na vida, tudo que é difícil você fazer é porque vai te trazer resultado. O que, por exemplo? Fazer oração, ler a Bíblia, ler um livro espiritual, ter comunhão com Deus todos os dias, fazer renúncia sim todos os dias, servir a Deus sim todos os dias, você ter coragem de falar não para uma coisa que você sabe que é errada fazer, porque Deus, você consegue chamar a atenção de Deus para a sua vida. E nessa parte de dízimos e ofertas, eu sempre fui dizimista, ofertante, Deus nunca deixou faltar, sempre nos honrando, nos abençoando, nos dando estratégia de processos, de direito, de clientes, na vida dos meus filhos, ministerial, porque eles têm ministério, Paulo, Moisés, a Merabe. Agora mesmo nós estamos viajando bastante, eles ministrando a palavra de Deus, e porque também, como eu falei para vocês, o meu filho, o que ele fala para vocês, ele vive. Eu estou dizendo porque eu sou mãe, e ele vive, ele dá frutos na minha casa,
aqui para os irmãos, ele é uma luz para os meus filhos. Então eles realmente têm o caráter de Deus e vivem em comunhão com Deus. Tá, 2009 chegou, eu não sabia. Estava muito alegre, faceira. Domingo. Um domingo. Então, estava na melhor época minha, conjugal, espiritual, profissional, tudo. Estávamos fazendo várias viagens, Deus proporcionando dinheiro para nós podermos viajar com as crianças, fazer viagens para o exterior, viagem aqui no Brasil, ficando em lugares bons, e tudo acontecendo muito bem. De repente, meu marido também era pregador do evangelho, e num domingo de Páscoa, ele passou bem sábado à tarde, normal. Domingo ele almoçou, sexta a gente tranquilo. Fez o culto doméstico. Sexta-feira nós fizemos inclusive uma ceia em casa. Ele ministrou a ceia aqui em casa. Mateus 26, quem quiser ver depois. Exatamente. E daí eu fui para a igreja com o Moisés, que era pequeno, e o Paulo foi na igreja com o meu marido. E daqui a pouco o meu filho Paulo, me liga e fala que era para eu ir buscar meu marido na igreja, que ele não estava passando bem. Mas sabe quando você nem imagina que podia ser uma separação, que nunca mais você ia ver aquela pessoa que você tanto ama? Aí eu fui buscar, e ele falou, olha, eu não estou bem. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu tô com um problema cardíaco. Eu falei, nossa, mas eu não sabia então você está me falando isso agora. Ele falou, não, Mônica, realmente eu preciso de um cardiologista. Coloquei ele no carro, foi pro carro. Eu lembro até que para passar nos quebra-mola ele dizia que tinha que passar bem devagar porque estava doendo muito. Cheguei no hospital, aqui, maternidade, perto da minha casa, e ele começou a passar mal. Olha, gente, 15 minutos meu marido morreu. E eu achava que aquilo não ia acontecer comigo, jamais. Bom, a partir dali, o sobrenatural veio sobre minha vida. Eu busquei mais a Deus, fiquei mais firme com Deus. Tinha dia que me dava vontade de morrer também. Teve dias que eu tinha vontade de não sair do meu quarto. Teve dias que eu chegava na minha casa aqui, eu ficava aqui, gritava de saudades, de vontade de vê-lo, porque a gente vivia super bem. Eu amava ele. Foi muito difícil. Aí eu me vi com 4 crianças, um monte de processo, tudo para me cuidar. Na época eu tinha o Projeto Fé, que a gente tinha a feira evangelística aqui, quem é de Vaiporã conhece, que a gente fazia esse trabalho evangelístico ali na praça. Era uma feira cristã no centro da cidade, onde a minha mãe trazia eventos cristãos para espalhar o nome de Jesus pela cidade. E foi difícil. Mas olha, no domingo, resumindo a história, meu esposo faleceu. Na segunda foi luto, né? Foi o luto. Terça-feira eu estava trabalhando, gente. Eu estava ali no escritório, porque as pessoas, elas compreendem que você tem uma perca, mas elas querem o processo, elas querem saber. A vida delas, né? A vida continua. E naquele dia, eu me vi ali numa fortaleza e eu vi que realmente falei, Senhor, Tu és comigo. O Senhor tem que ficar comigo nessa hora difícil. E eu chamei meus filhos, eu falei, agora é nós, hein? Nós vamos pegar esse cajado na mão. E eu não vou contratar advogado. Vocês vão ter que trabalhar aqui no escritório. Eu tinha 15 anos, o André, o mais velho, tinha 17, a Merab tinha 12 anos e o Moisés tinha 11 anos de idade. Todos eles, imediatamente, o Paulo já foi estudar à noite, num colégio estadual aqui. Eu falei, filho, não tem opção. Ele falou, não, mamãe, eu vou te ajudar. Eu lembro de eu sentar, eu e meu irmão mais velho, a gente sentar a ler dicionário, porque a gente não conhecia as palavras jurídicas que a gente estava trabalhando. E olha, eles tinham assim uma familiaridade com o escritório, mas não tinham uma responsabilidade que tinha que ter. Que hoje eles sabem, e também logo que o pai faleceu, não tinha ninguém para ajudar, ninguém para ensinar. Até o João Fábio. Teve um colega nosso, o Dr. João Fábio, não sei quem conhece, me ajudou muito, nos ajudou muito aqui em Vaiporã. Mas também ele tinha a vida dele, ele não podia estar o tempo todo ali. E olha, foi um ensinamento sobrenatural sobre a vida dos meus filhos. Porque o Paulo, ele se formou o ano passado
Mas ele tem experiência de advogado que advoga há 10, 15 anos, gente. O doutor André, meu filho, também, a Merab, o Moisés, todos eles hoje têm uma função ali no escritório. Todos os processos são divididos ali, eu coloco a divisão entre todos ali para não ter problema nenhum. Inclusive, eu coloco horários ali, determino dias que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Um dia a Merab com o André, outro dia o Moisés com o André, com o Paulo, entendeu? As dificuldades que eles têm. E nós fomos administrando a nossa vida assim. Mas olha, com muita dor, sabe? Muita dor, porque não é fácil você perder alguém que você ama e depois também você se sentir frágil. Ali, naquela ocasião, eu tinha que administrar tudo aquilo, junto com meus filhos, a parte familiar, a parte profissional, tinha que ir em audiência. Gente, eu tive que ir em audiência, de luto, eu tive que ir em audiência. Foi muito difícil. Mas eu fiquei firme. Superou tudo. Superei. E hoje eu falo com meus filhos... Você pode superar tudo claro, também. Nós não sabemos o que está por vir na nossa vida ainda. Eu não sei o que está por vir na minha vida. Só que eu tenho que estar firme com Deus, preparada com Jesus. E tá diante das situações difíceis, você está em oração, você está ali buscando a Deus, um está ajudando o outro, principalmente a família. Meus filhos me ajudaram muito, ficaram tristes, tudo, ainda sentem muita falta do pai. Mas nós ficamos firmes ali com Deus. E hoje temos um testemunho, podemos falar muito sobre isso, porque antes tinha um velório, falecia alguém, eu até comentava, nossa, morreu tal pessoa, mas a gente não sabe a dor que é. Só quem passa que sabe o que é. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que é melhor você ir aonde há luto do que aonde há festa. Sabe por quê? Faz o teste. Vai em um lugar que está tendo um churrasquinho, uma cervejinha, vai lá para você ver. Ah, é só alegria, daqui a pouco sai uma confusão, você arruma um inimigo e tal. Agora vai num velório. Nossa, Paulo, você está falando para ir num velório? A Bíblia está dizendo isso. É melhor ir à casa de dor e sofrimento, aonde há luto, do que ao lugar de festas e alegrias. Por quê? A Bíblia explica, Eclesiastes. Porque aonde há dor e sofrimento, as pessoas pensam e ponderam sobre a vida delas. Depois que o meu pai morreu, eu olho jovens desobedecendo os pais. Ah, que dor que dá no meu coração. Se meu pai estivesse aqui. Eu queria fazer tanta pergunta para ele que eu deixei de fazer. Eu queria falar tantas coisas que eu não pude falar. Queria ouvir mais os conselhos dele. Meu pai disse que se arrependeu de muitos livros que ele leu, porque ele leu muita porcaria durante a vida. E ele falou, me arrependo. Ele falou, eu me arrependo de não ter ouvido o meu pai, não ter feito o curso e a faculdade que meu pai me orientou. E eu vou te dizer, isso que minha mãe falou é a mais pura verdade. Você que está passando por um momento de dificuldade, Deus está com o teu lado. Procure pessoas boas, Provérbios 13:20, anda com os sábios e será sábio. Ouça o conselho, você que é um filho, valoriza o teu pai que está vivo. Você que é filho, valoriza tua mãe, esposa, valoriza o teu marido. Deus quer transformar a tua história e a tua vida. A gente está chegando também no final, eu até quero que em outra oportunidade, mãe, a gente dê mais testemunhos aqui, converse e fale mais sobre Deus. Quero dar só um alerta rápido para minha mãe dar a última palavra aqui. Nós vamos estar pregando em Jundiaí, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. O João Paulo, que é um irmão nosso, vai estar lá nos recepcionando com muita alegria. Então, se você me acompanha no Facebook, você vai ver, a gente vai estar postando as fotos e as imagens. Sábado e domingo, né? Sábado O Moisés vai estar pregando no sábado. Isso. E eu no domingo. Eu quero que você se torne um parceiro de oração, você não paga nada. Você entra no meu site, clica lá, quero me tornar um parceiro de oração. A Alana vai pôr o site, paulobichara.com.br, botãozinho preto, eu vou estar orando por você. Se Deus tocar no meu coração, de vez em quando eu mando um material de sabedoria. E eu quero te dizer uma coisa, volte todas as quintas-feiras, vai ter mais testemunhos, eu quero trazer minha mãe para a gente falar mais vezes aqui, para abençoar a tua vida. Deus quer transformar a tua história. Procure um ambiente agradável, procure servir a Deus, procure fazer o que é correto, porque os frutos da maldade irão trazer as consequências para você. Você é o que você escolheu ser, você tomou as suas decisões, não foi Deus. Você que casou com quem casou, você que comeu até ficar gordo, foi você que tomou essas decisões. Mas Deus quer transformar a tua história. Toda quinta-feira, 10 da noite, se quiser se tornar um parceiro de oração, paulobichara.com.br, vai ser um prazer. Se quiser que eu te lembre um pouquinho antes, em toda quinta-feira das transmissões, manda o número do teu WhatsApp nas mensagens privadas.
E mãe, dá uma última palavra para todos. Ah, tá. Daqui 2 minutinhos, 1 minuto, o pastor Alexandre Maciel tá ao vivo na página IPCN. Não perca também, sai daqui, corre lá para se alimentar mais do Espírito Santo. Dá uma palavra para todos aqueles que estão assistindo, que Deus também possa abençoá-los. Eu agradeço a todos que estão ao vivo aí, nos acompanhando, acompanhando o ministério do meu filho, que é uma bênção. A sabedoria não vem mesmo através da idade. Ele é tão novo e pode me ajudar muito, tem me ajudado muito. A nossa família, os irmãos, os colegas, o ministério dele, muitas pessoas que vêm buscar ele tem ajudado muito. Tem muita sabedoria e o conselho que eu dou é sempre estar buscando conselho. Se você tem um problema na área familiar, vá buscar conselho na área familiar, mas com pessoas que têm sucesso no casamento, não pessoas que já tiveram problema. Se você tem problema na área financeira, busque conselho na área financeira. E acima de tudo, oração. Né? Até gostaria, eu estou vendo ali a dona Antônia Kizan, obrigado, viu, dona Antônia, a senhora está ao vivo aí nos acompanhando. Também é uma mulher que teve percas também, ficou viúva, mas é uma pessoa maravilhosa, que está aí firme com os filhos, que mostra também essa mulher dinâmica que é, uma mulher administradora aqui de Vaiporã. Eu agradeço a senhora pela participação, por a senhora estar sempre participando, a Juliana Kizan também, a família Betel, a Verena, a Vândia, nossa amiga, todo mundo, que se for falar o nome de todo mundo aqui, a não gente tem fica como. a noite toda. Mas eu agradeço vocês de estarem participando com meu filho e eu gostaria numa outra oportunidade também de todos os meus filhos estarem aqui conversando, falando um pouco dessas experiências que nós temos como família, de podermos ajudar as pessoas, porque nós estamos nesse mundo para servir. Tudo que nós fazemos aqui é para servir. Eu faço meu trabalho de advocacia para servir o próximo. Uma pessoa que trabalha na sua casa, ela faz o trabalho para servir. Então Deus nos colocou aqui para servir. Quem quer ser servido tem que saber servir. Tem que saber servir. Isso Nós temos que, acima de tudo, amar. Toda a família que eu oro aqui em casa todos os dias, o que nós temos que fazer? Amar, suportar, compreender, respeitar as diferenças, ensinar, aprender, tolerar. É isso que nós temos que ser para nós podermos ter uma vida em paz aqui nessa terra. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos por terem estado aqui conosco esses momentos e muito obrigado. Eliandra, Deus te abençoe também. A Vamos fazer uma Eliandra oração. também, nossa amiga, Vamos fazer uma oração. que estaremos lá em setembro, né, Eliandra? Em nome de Jesus. Faz uma oração para encerrar pra gente. Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor todas essas pessoas que estão aqui conosco agora e creio que o Senhor alcançou cada uma delas. Pai, no nome de Jesus, que possamos sempre ser servos do Senhor, que possamos sempre estar dispostos, acima de tudo, a amar e a servir, como fez o bom samaritano. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço ao Senhor também pelo ministério do meu filho, esteja abençoando ele a cada dia mais e mais para estar ajudando pessoas a transformar, a restaurar, a perdoar e, acima de tudo, amar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todo segundo domingo eu estou na Betel. Agora corre para a página da IPCN e eu te espero quinta que vem aqui de novo às 10 da noite. Tchau, Itamar.